Galera, tô trabalhando tranquilo com a minha lixinha aqui. Sabe por que eu tô tranquilo? Porque eu sei que eu tenho obra agendada até meado do ano que vem. E por quê? Com certeza é pela qualidade e a excelência do meu acabamento. Então meu cliente não se preocupa com o meu valor, ele vai me esperar. Então se você também quer ter essa segurança, essa tranquilidade no seu trabalho, clique em algum lugar aqui da tela que você vai ser direcionado para o curso que vai te ensinar isso. Fala galera, mestre do acabamento na área aí, beleza? Galera, ó, se prepara para mais uma aula de textura. A gente conhece textura rolada, textura grafiato, aqui no Rio pelo menos são as mais usadas. Mas existem outros tipos de textura, existem várias texturas, dezenas de texturas. Aqui a gente vai mostrar para vocês 4. A rolada, a grafiato e mais 2, tudo da Lainertex, que vão dar um outro acabamento, pode ser uma outra possibilidade para sua casa ou para você oferecer para o seu cliente. Então, assiste esse vídeo até o final, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal e segue a gente lá no Instagram que está aparecendo aqui embaixo, que a gente posta vídeo todo dia. Então, vamos embora lá para mais uma aula e mais alguns produtos para vocês conhecerem. Então galera, a gente vai começar aqui, vamos começar pela textura rolada, que é a mais comum, que você pode usar, que é a textura Textucryl, tá? É a textura lisa que não é lisa, ela tem um pouquinho de areia, mas ela é melhor para você fazer textura rolada. Textura rolada se faz com o rolo macarrão ou cabelo de anjo, né, como vocês chamam, ou pode fazer com outros rolos, aquele rolo de espuma, que aí tem textura fina, média e grossa. E a aplicação é bem simples, tá? Aplicação bem simples. Você vai fazer o desenho que você quiser e aí eu vou mostrar para vocês. Eu vou fazer aqui a aplicação nessa placa toda e depois a gente vem fazendo os desenhos. Ó, vamos lá. Tá aplicada. Textura rolada. Se eu passo tudo para baixo, ela vai ficar com esse desenho. E o ideal é, não pode ter emenda, não pode ter marca. Se eu jogo para cima, ó, o desenho já muda, tá vendo? Então qual é o certo aqui? Quando você vai fazer a aplicação, você tem que escolher como você vai aplicar. Ou é para baixo ou é para cima. Tem um outro efeito também, quer ver? Se você colocar mais textura, você consegue desenhar mais ela para baixo, aí você deixa ela mais grossa. Tem até um vídeo, que eu vou deixar aqui no card, que a gente fez esse modelo. A cliente não queria que ficasse espetado, ela queria que ficasse assim, ó. Então tá vendo? Mais uma possibilidade que você tem de fazer a textura rolada. Então a textura ela te proporciona isso. Você pode fazer vários desenhos com a mesma textura usando o mesmo rolo. Vai depender da técnica que você usa. Aí, ó, dessa mesma forma, se eu jogo para cima agora, ó, como é que ele muda o desenho, tá vendo? E aí vai do seu agrado ou do agrado do seu cliente. E se você ficar fazendo isso aqui para cima e para baixo, para cima e para baixo, você vai só arrepiando mais ela, tá vendo? Ó, tá arrepiando mais, ó. Quanto mais eu passar, mais arrepia. E é isso aí. Então, vai da sua aplicação. Lembrando que, para ficar com esse acabamento, você gasta mais massa. Como vocês viram, a gente aplicou uma, depois aplicou mais uma e esticou. Então, podemos colocar que você tem aí mais de 4 opções com a mesma textura e o mesmo rolo. Essa aqui é a textura da Lainertex Textucryl. Ela é hidrorrepelente também. Então, textura rolada, foi. Agora vamos para a textura rústica, que é o rústico Textucryl da Lainertex, que a gente conhece mais, né? Comercialmente a gente chama de grafiato, mas a da Lainertex é a textura rústica, rústico Textucryl. Como que a gente aplica? Desempenadeira lisa e espátula, tá? Então a primeira coisa que a gente faz é, a gente aplica ela na parede como se fosse uma massa corrida, né? Você vai só espalhar ela na parede. Respeita sempre o ângulo, tá? Porque se você passar ela muito reta, você raspa e aí você não tem a milimetragem certa para você fazer o efeito. Então, ó, passou. Beleza, é só isso.
A textura rústica, o que você tem que fazer agora? Depois que você passou, espera um pouco, espera uns 10 minutinhos. Para quê? Para a textura puxar. Você não pode desempenar ou riscar assim que você aplica, porque a textura está úmida, você vai acabar embolando ela. Então a gente espera um pouquinho para ela puxar e aí depois a gente volta fazendo o risco. Esse é o trabalho que se faz com o Textucrio rústico. E também você pode fazer vários desenhos que a gente vai ver. Então a gente vai esperar um pouquinho puxar e depois a gente volta riscando. Pessoal, já passou o tempo, a gente consegue colocar a mão aqui, já vê que não está tão úmido. Então já deu aquela puxada que a gente precisa, agora a gente vem fazendo o risco. Simples e rápido. Você pode fazer assim, você pode fazer assim, da forma que você quiser, o efeito que seu cliente quiser. Mas o desenho da textura rústica é esse aqui. O mais comum, né? Objetivo, que fique o mais riscado possível. Esse é o jeito certo. Tem que ficar o mais riscado possível e não pode ter rebarba, né? Ondulação, essas coisas. Então, tem que ficar, ó, lisinho. Aqui, diferente da rolada, você pode subir e descer, ó. Não tem problema nenhum. Então, pessoal, essas duas são as mais conhecidas das texturas, né? Rolada e grafiato ou rústico. Textura rústica, textura riscada, tem vários nomes. A da Lanertex, rústico Textucrio. Essas são as mais conhecidas. Agora a gente vai ver duas opções, além dessas, que é o que eu falei para vocês no início. Pode ser uma opção a mais para você e para o seu cliente, beleza? Que é a micro rústico. O que é micro rústico? Essa é a rústica. É a mais conhecida. E tem a micro rústica. A gente vai aplicar agora, vocês vão ver a diferença de uma para outra. Bom, aplicação igualzinho a rústica. Vai jogar na desempenadeira e vai aplicar igual massa corrida. Aqui a gente já consegue ver que ela rende mais, tá? Ela tem um rendimento maior. E aí eu sei que vão perguntar com relação a rendimento de cada uma, se precisa diluir ou não. É o que eu falo sempre, gente. Lê a embalagem. Sempre leia a embalagem. Todas as informações que vocês precisam estão na embalagem. Tempo de secagem, tudo tá lá. Textura é muito difícil, você não precisa dar duas demãos. Textura é uma demão só e resolveu. A gente está vendo aqui, é uma demão e só. Então, agora que a gente aplicou a micro rústico, a gente espera mais um pouquinho, igual a gente esperou na rústica. Espera um pouquinho ela puxar e depois a gente vai vir riscando. Pessoal, já esperamos mais uma vez o tempo de secagem, agora a gente vai fazer o mesmo processo, tá? Eu vou fazer em uma direção só, mas você sabe que você pode fazer tanto na diagonal como na vertical, beleza? Bom, pessoal, vamos lá. Qual é esse efeito? É o micro rústico. É a mesma coisa desse aqui, só que com as pedrinhas menores. Então aqui você tem o mesmo desenho, por assim dizer, só que como as pedras são menores, o risco fica mais fino. Então a textura fica mais suave visualmente. Você olha para cá e olha para cá, parece até que é uma coisa totalmente diferente, mas não é. A diferença é que essa aqui, a pedra é mais fininha e fica os riscos fininhos, fica mais sofisticado, visualmente mais leve, né? Não fica tão bruto. Por isso que ele é micro rústico. Então, é isso aí. E agora a gente vai para a última textura, que é algo também totalmente diferente, que é o granulado. Como que fica isso? Vamos aplicar para ver. Bom, o granulado, ele já não é para ser feito riscando. Vocês vão ver como que ele vai ficar.
Tá vendo? O granulado, ele tem as pedras, ele tem como se fosse assim, para vocês entenderem a grosso modo, ele tem mais pedra do que massa. Então as pedras eles ficam ressaltados aqui. E aí agora a gente espera um pouquinho também, dar uma puxada, e a passada da desempenadeira é diferente para ficar o que essa textura pede. Aí daqui a pouquinho, quando puxar, eu mostro para vocês. E aí agora, pessoal, que secou, o movimento que a gente faz aqui é rotatório, como se a gente estivesse camurçando, tá? Então, pessoal, você viu aí, esse movimento, por que faz esse movimento? Poxa, já estava bom do jeito que estava antes. Só que ainda fica algumas marcas da desempenadeira. Então a gente faz esse movimento justamente para tirar aquela marca e ficar tudo uniforme. O objetivo sempre tem que ser ficar uniforme. Não pode ter uma parte de um jeito, outra parte de outro jeito. Ficar desigual. Não pode. Isso é um erro na textura. Então toda textura tem que ficar uniforme. Então por isso que a gente faz essa passada e ela fica assim, ó, bem lisa. Lisa que eu falo que ela não tem, nem é espetada, nem tem buraco, ela fica totalmente lisa, áspera pelas pedras, mas um acabamento mais fino, tá? Se você não gosta desse aspecto rústico, grosseiro, você pode optar ou por essa, você tem um acabamento um pouco mais sofisticado, um pouco mais fino. E agora a gente vai mostrar de pertinho para vocês como ficou, bem de perto cada uma. E aqui só foram 4 texturas, né? A gente usou o granulado, o micro rústico, o rústico e o texto crio. Mas existem várias outras texturas. Daqui a pouco a gente vai trazer aqui para o canal também textura projetada, que aí vocês vão aprendendo. Então agora vamos ver de pertinho para vocês prestarem bem atenção em como fica o acabamento e aí ter mais uma opção para você e para o seu cliente. Fala, time! Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que está querendo fazer alguma coisa externa, né? Quer fazer a fachada da casa ou quer aplicar alguma textura na área, no quintal, qualquer lugar. Se você conhece, compartilhe esse vídeo com essas pessoas. E se você também não conhece ninguém, compartilhe assim mesmo para quem tiver curiosidade de aprender e ter uma possibilidade de uma textura diferente, conhecer como faz e os produtos também que são tops. Todas essas texturas foram da Linertex, todas elas são hidrorrepelentes. O que significa? Ela bate, a água bate e repele, ela não absorve a água. Então todas elas são hidrorrepelentes. Tem um vídeo já no nosso canal que está aparecendo aqui no card de novo, de mais de 280 metros que a gente aplicou com essa textura aqui, fazendo dessa mesma forma. Depois de 4 meses eu faço outro teste jogando água e a hidrorrepelência ainda está funcionando. Então os produtos são sensacionais. Show? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês. Não se esquece de ir lá no Instagram e seguir a gente lá. E até o próximo vídeo.